do número 127. Irmãos, Salmo 127. Infelizmente, nós vamos ter que correr um pouco, amados, porque tem a ceia, tem a ministração da palavra e a gente tardou hoje em começar o culto, mas vai dar tudo certo, amém? Nós estamos com a ministração da família, começou domingo passado, e nós falamos do que, amados, domingo passado? Nós falamos do princípio. Então, para se iniciar uma família, começa com um casal, é ou não é? E hoje nós vamos falar, amados, sobre o tema filhos. Depois do casal, vem o que? Os filhos. Então nós vamos estar abordando isso em nome de Jesus. Salmo 127, versículo 3, 4. Salmo 127, versículo 3 e 4. Quem achou, diga amém. Então repete assim comigo: Senhor Deus, no nome de Jesus, fale conosco esta noite, para louvor, glória e honra do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Salmo 127, 3 e 4 diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Mais uma vez, versículo 3 do Salmo do número 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amém? Pois bem, amados, esse texto bem objetivo, ele já começa a dizer que os filhos são o quê? São herança do Senhor. Às vezes nós que somos pais, as pessoas, né, que teve a oportunidade de gerar filhos, às vezes até quem negócio, o meu filho, não sei o que, aquele apego, mas os filhos são herança de quem? Do Senhor. Bem, então eu quero que vocês fiquem suas Bíblias apostas no livro de Gênesis 29 e 30. Nós estamos ministrando nesse livro. Gênesis 29, capítulo 29. Nós vamos ler o capítulo 29 e também o 30. Vamos estar em cima desses dois capítulos. Amém? Depois nós vamos fazer a leitura, mas fica com a sua Bíblia aberta. Pois bem, amado, nós estávamos falando no domingo passado sobre a questão do casamento, quando o homem se encontra com uma mulher, a mulher se encontra com um homem, e depois vem a ideia ou o desejo de gerar filhos. Mas nós temos que entender o seguinte, que antes do casamento tem que haver um planejamento. Repete assim com o pastor: antes do casamento tem que haver um planejamento. Como assim, pastor? Porque às vezes quando o casal se encontra, o moço e a moça, independente da idade, eles, às vezes alguns, ainda mais quando são mais jovens, esquecem de planejar. Eles só querem ficar o quê? Se beijando, abraçadinho, tomar sorvete, ir no shopping. Não, mas tem que ter um planejamento antes, para que eles venham se decidir para casar. Um dos planejamentos, qual que é, amados? A saúde. Quando o moço e a moça se encontram, eles primeiro têm que ver se eles são saudáveis. Como assim, pastor? Calma, vamos chegar lá. Tem que ver a questão da saúde, finança, ministério, profissão e a questão dos filhos. Tem que ser conversado tudo antes. Vocês sabiam? Um exemplo. Às um casal, eles casam e chega a questão de a ideia, o desejo de gerar filhos. E às vezes o filho não vem. Aí vem aquela coisa, mas meu Deus, o que está acontecendo? Porque aí vai fazer o exame. Vai ver a moça é estéril ou o moço é estéril.
Aí o que acontece? Começa a contenda, começa a briga, começa a discussão. Por quê? Porque não foi planejado antes. Por isso tem que planejar antes, fazer os exames tudo direitinho, antes de casar, irmão. Antes de casar, fazer os exames tudo direitinho, se tem algum tipo de doença, se tem algum problema para gerar filhos, tem que ver isso antes. E também, amados, tem que ver a situação financeira. Não é assim, vamos casar, é fácil, né? Vamos casar. Tem que ver a situação financeira. Se o moço gosta de trabalhar, se a moça gosta de trabalhar, tem que olhar, examinar tudo isso. E também a questão ministerial. Às vezes, amados, alguns problemas que acontecem nos dias de hoje, também a questão ministerial. Como assim, pastor? Às vezes o moço ele tem chamado ministerial e ele se encanta, se embeleza com a moça. Aí eles casam. Aí o moço vai para o ministério, vai exercer o ministério e a moça não gosta. Aí fica aquele pé de guerra. Por isso que já tem que conversar antes. Quando o pastor e a pastora, antes de se casar, a gente olhou tudo isso, a questão de profissão, a questão de gerar filhos, a questão do ministério. Nós conversamos sobre tudo isso. Eu disse a ela, eu tenho um chamado pastoral. Tem não? Já era pastor? Você está entendendo que eu sou um pastor. Então, não pensa você que a vida vai ser sol, água fresca e praia. Ela, não, estou entendendo. Conversamos sobre a questão de saúde, fui fazer os exames, ela também fez os exames, é tudo ok. Então foi conversado tudo antes, amado. Para quê? Para que o casamento seja bênção, tem que ser bênção. Para quê? Para que quando se casar, aí vem a questão de gerar filhos. Mas a questão de gerar filhos, amado, vai do casal. Tem casal que prefere demorar um pouco para gerar filhos. Tem casal que não. Já casa, já quer gerar filhos, porque depois a gente fica velhinho, né? Os filhos já estão. Então vai de casal para casal. Um já prefere o quê? Vamos demorar um pouco para gerar filhos, vamos terminar os estudos, nós estamos casados, vamos terminar os estudos, vamos melhorar na questão financeira, depois a gente pensa em filhos, ou às vezes até pensam assim, vamos primeiro curtir, passear, fazer uns cruzeiros, depois a gente pensa em filhos. Os irmãos estão entendendo? Então tudo, antes tem que ser tudo conversado. E não é os familiares, amados, que tem que ficar palpitando. Arrumar filho, hein? Arrumar um neto, arrumar não. É o casal que tem que resolver isso. Planejar. Tudo antes. Tudo bonitinho. Depois se casa, um exemplo. Um casal que vive em pé de guerra. Tem condições de gerar filho, irmãos? Não tem como. O casal está... A mulher xinga o marido xinga a mulher, que pé de guerra dentro da casa. Como que vai gerar filhos desse jeito, irmãos? Fica difícil. Então o casal tem que o quê? Tem que se conscientizar, conversar, entregar o coração para Jesus Cristo. Isso eu estou falando aqui, amados, na questão da fé. Porque às vezes tem muitos que partem para o casamento, às vezes alguns já têm filho antes. Então tem toda essa questão, né? Alguns já tiveram filhos, depois decidiram casar, mas o que é mais? Tem que ser conversado. Porque um casal que vive em pé de guerra, como que vai gerar filhos? Tem que esperar um pouco. Eles têm que se amadurecer, entregar o coração para Jesus Cristo, para que possa gerar filhos. Porque, assim como nós lemos no começo do texto, do versículo, os filhos são o quê? Herança do Senhor. Porque, amados, nós vamos prestar conta das nossas ações com os filhos. Sabiam disso? O casal vai prestar conta. Então eu quero convidar vocês a abrir aqui a Bíblia de vocês. Está em Gênesis 29, sim ou não? Versículo de número 32. Aqui nós vamos falar de uma família, amados, que se gerou filhos. Família aqui que gerou filhos. É a história de Jacó. Porque Deus assim tinha prometido a Abraão lá atrás, que da semente dele, Deus ia fazer deles uma grande nação.
Então começou do casal Abraão, né, e Sara, e depois Isaac, e agora chega em Jacó. Mas é uma história muito interessante, a história de Jacó. Porque quando nós olhamos para Abraão, Abraão teve como esposa Sara. Quando nós olhamos para Isaac, Isaac teve como esposa Rebeca. Sim, houve um deslize ali de Abraão, porque eles não souberam esperar, e então Sara conversou com Abraão e falou: deita com a minha serva, para que gere filhos dela, ou seja, a barriga de aluguel. Mas o propósito de Deus, o propósito real de Deus, era Abraão e Sara, ser gerado ali o filho desse casal. Aí Abraão teve que esperar mais um pouco, aí depois veio o prometido, que foi Isaac. E aqui fala que agora a história de Jacó, versículo do número 32. Acharei, igreja? Sim ou não? 29, 32, diz assim, ó: e concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu nome Rúben, dizendo: porque o Senhor atentou a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Vamos parar aqui. Jacó, ele foi para a terra do seu tio, por nome de Labão, e ele se afeiçoou por uma moça por nome de Raquel. Então ele trabalhou um período para que tivesse Raquel como esposa. Só que quando chegou o momento, Labão, ele passou Jacó para trás e deu a outra filha, Leia, a mais velha, né? A mais velha para ele. E que Jacó fez? Trabalhou mais outro tanto para ter Raquel, porque a Bíblia fala que Jacó, ele amava a Raquel. Ou seja, irmãos, ele ficou com duas mulheres naquela época, viu, irmãos? Naquela época, viu, irmãos? Jacó ficou com duas mulheres, Leia, ou Lia, né? E Raquel. Só que houve um porém, amados. A Bíblia fala que Raquel, ela era estéril. Ela não tinha como gerar filhos. E Leia, como ela podia gerar filhos, assim como nós lemos, aí ela fala assim: porque o Senhor atentou a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Assim pensando ela, eu estou dando para ele o filho, agora ele vai me amar. Não só essa prática no mundo antigo, também nos dias de hoje. Quantas e quantas mulheres procuram ter filhos para segurar o rapaz? É ou não é? Até nos dias de hoje. Às vezes está namorando, ou está noivo, ou mesmo casamento. Às vezes o marido: não vamos ter ainda. Às vezes para segurar uma situação, às vezes, que acontece no casal, seja namorado, ou noivo, ou casamento, às vezes para segurar o moço, a moça decide ter filho. Mas não segura não, irmãos. Não segura não. Não segura. Assim como nós aprendemos, no namoro jamais deve ter relação sexual, e também no noivado. Mas fica isso como um ensinamento para nós, que isso também acontece nos dias de hoje. Então Leia, ela teve um filho. A Bíblia fala, amados, que Leia, ela teve 4 filhos. Aqui, lendo aqui, ela gerou 4 filhos. Leia, essa esposa de Jacó. Depois, a Bíblia começa a dizer, vai narrando, que Leia pegou e deu a Leia, não, amados. Raquel, vendo isso, que Leia estava gerando filhos, o que Raquel fez? Ela teve uma ideia: eu vou dar para Jacó Bila, minha serva. E Bila gerou 2 filhos. E assim Raquel se alegrou no Senhor. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, ó. Vamos fazer uma leitura aqui, ó. Versículo 33, ó. E concebeu outra vez e teve um filho. Está falando de Leia, dizendo: porque porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também esse, e chamou o seu nome Simeão. A situação que essa mulher estava passando. Ela falou:
E o Senhor entendeu que era o quê? Eu era aborrecida. Versículo de número 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. Então ela concebeu uma vez, concebeu segunda vez, terceira vez. Ela falou: quem sabe agora o meu marido vai se juntar a mim, o coração dele vai se ligar ao meu. Assim era o pensamento de Léia. Continua a leitura aí. 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Versículo agora, o capítulo 30. Vendo, pois, Raquel estava observando tudo. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel que igreja? Está na sua Bíblia aí. Porque a ciúme, inveja, isso? Porque no mundo antigo era isso, irmãos. Quando mais a mulher ela gerava filhos com o marido, mais ela era o que? Ela era bem vista aos olhos do marido e também da sociedade. Quando uma mulher não gerava filhos, ela não era bem vista. Vocês não estão entendendo? Mas quando ela gerava filhos, ela era bem vista. E quando ela não gerava, ela não era bem vista. Não estão entendendo? Aí, versículo 2. Não, capítulo 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão é o desespero bateu. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do seu ventre? E ela disse: eis-me aqui minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. O tal de barriga de aluguel. Você vai se deitar com a minha serva e vai gerar filhos como se fosse de mim. Olha a situação, irmãos. Olha a situação. Vamos continuar. Versículo 4. E assim lhe deu a Bila, a sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Que situação, irmãos. Isso permitir que o marido deita com a empregada. Olha a situação. Desespero, né? Sim, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então foram 2 filhos da serva de Raquel. Versículo 8. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou seu nome Naftali. Olha a situação da família. Uma irmã contra irmã. Agora, olha, eu tenho lutado contra minha irmã, então também venci. Mas Deus estava, com outras palavras, no controle de tudo isso, viu, amados? Havia um propósito lá na frente da parte do Senhor. Versículo de número 9. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também Zilpa. A guerra. A guerra, irmãos. Tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado. E chamou seu nome Asser. Olha a batalha. Léia começou a gerar filhos. Aí a Bíblia fala que ela parou. Aí Raquel: opa, não, minha irmã é minha rival. Eu tenho que ter um plano. Pediu para que a sua serva deitasse com Jacó. Então ela gerou filhos. Aí Léia, observando isso, que Léia fez: não, peraí, então eu vou pedir para que Jacó deite com a minha serva.
E ali também a serva de Léia gerou para Jacó 2 filhos. Amém, meus irmãos? Vira sua versículo de número 20. Acharemos, irmãos? 17, não. 30, 17. Ouviu Deus a Léia e concebeu e teve um 5º filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Isacar. Bem, vamos continuar. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará, olha a situação, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. Depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. Então Léia gerou para Jacó 7 filhos, 6 moços e uma moça. A serva de Léia, 2. A serva de Raquel, 2. E Raquel? Fala assim, passou ali Raquel. Vamos aqui na sua Bíblia. Agora Raquel entra, entra em cena, versículo de número 22. Depois, e lembrou Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua maga. Aqui a Bíblia fala que Deus a ouviu, por quê? Porque era o clamor dela, era o desejo do seu coração gerar um filho. Aí Deus, o Senhor ouviu, e abriu sua maga, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Se a gente for analisar no Antigo Testamento, também tem a história de Ana, que também passou por uma situação dessa. Então, quando a mulher não concebia, ela ficava assim com vergonha, ela se sentia menosprezada diante da sociedade. Hoje, nos dias de hoje, não. Às vezes pode até acontecer, mas não é tanto. Hoje se adota filhos, sim ou não, igreja? Hoje se adota filhos, faz como chama aquela? Inseminação artificial. Muito obrigado. Faz isso. Então tem uns meios, da medicina para que o casal possa gerar filhos. Mas naquela época, amado, a mulher era estéril. A não ser se ela clamasse mesmo a Deus, e Deus, pelo seu poder, fizesse que ela gerasse um filho. Então Raquel gerou esse filho por nome de José, ao tal conhecido José, que nós conhecemos a história de José. Depois, irmãos, por último, ela gerou mais um filho. Se não me falha a memória, é Benjamim, Benjamim, que está no capítulo 35, 16, 19. Vamos lá. Abre comigo a sua Bíblia. Capítulo 35, versículo 16 e 19. Então nós entendemos que Jacó, ele teve em suas mãos 4 mulheres. A geração foi gerado, a sua semente foi gerada de 4 mulheres. Mais uma ele amava, que era essa tal de Raquel, que gerou a José e também a Benjamim. Versículo 16 diz assim, partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá, teve um filho Raquel e teve trabalho no seu parto, e concebeu. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efratá. Esta é Belém.
A esposa que Jacó tanto amava, conseguiu da parte de Deus dar a ele 2 filhos, um por nome Jacó, o outro Benjamim. Mas a Bíblia fala que no parto ela teve complicações e ela veio falecer. Até os dias de hoje acontece isso. Uma mulher grávida, às vezes quando ela vai para a maternidade gerar filhos, ou em outro lugar, né? Não é só na maternidade, né, irmão? E às vezes algumas têm complicações e vêm a falecer. E isso aconteceu com Raquel, ela veio falecer. E ela queria colocar o nome de Benoni, mas Jacó não, colocou Benjamim. Essa história, amados, é a história da família de Jacó. Juntando, amados, os filhos de Jacó foram o quê? 13 filhos. Jacó teve 13 filhos. Repete comigo, 13 filhos. 13 filhos, amados. Jacó gerou. Então o que nós estamos falando essa noite? Que a questão de gerar filhos tem que ser planejada, irmãos. Às vezes as pessoas aí fora geram filhos antes do casamento, aí vai gerando, ou gera de qualquer jeito. Às vezes se gera filhos, às vezes a mãe ou o pai são viciados em algum tipo de droga ou bebida alcoólica e vão gerando filhos e vão dizer assim: Deus permitiu. Amados, é natural se um homem, uma mulher se deitar, tendo eles possibilidade de gerar filhos, não sendo estéril, vai gerar filhos. Antes do casamento vai gerar filhos. Mas nós estamos falando numa concepção que é de Deus, num plano de Deus, de ter um namoro saudável, um noivado saudável e um casamento bem planejado para ter filhos. Se a gente for olhar dentro aqui do contexto bíblico, a questão do povo de Deus havia sempre um propósito. Quando Moisés veio, havia um propósito. Quando o pai e a mãe de Moisés geraram Moisés, eles perceberam que havia um propósito ali naquela criança, que aquela criança era diferente. Assim também foi José. Então a gente podemos observar em toda a Bíblia que a questão de gerar filhos, amados, não é algo do acaso. Há um propósito. Os irmãos estão entendendo? Há um propósito. Então quando um casal que já conhece a palavra do Senhor, ora a Deus, pedindo a Deus para que Deus dê a graça de gerar um filho, é diferente, amados, de um casal que não ainda conhece o Senhor. Pastor, mas Deus não é com aquela criança que o casal não conhece o Senhor? Deus é, amados. Deus é. Mas quando se conhece a Deus e é planejado, é diferente. Porque assim como a Bíblia fala, nós lemos no início, os filhos são o quê? Herança do Senhor. É diferente. Pega uma criança, observa uma criança que os pais são cristãos. E observa uma criança que os pais não são cristãos. Tem uma diferença, sim, irmãos? Tem uma diferença. Observa um casal que é cristão, e observa um casal que não é cristão. Há uma diferença. Como assim, pastor? A bênção de Deus está sobre esse casal. A bênção de Deus está o quê? Sobre essa família, sobre esse lar. É diferente, irmãos. É diferente. Quando ainda o apóstolo fala, né, do casamento no Senhor. É diferente, irmãos. E tudo que vai fazer vai prosperar. Por isso que tem que ter um cuidado, mesmo sendo crente ou não, quando uma mulher ela vem engravidar, ela percebe que ela está grávida, e às vezes não planejar, ou aquela questão de ainda não aceitar a gravidez, ela não pode abortar, fazer o aborto. Não pode. Só porque, irmãos, há uma consequência espiritual na vida.
Sabiam disso? Às vezes não acontece ali para a mãe. Mas quando ela for gerar um outro filho, a consequência vai nesse filho. O peso espiritual, porque ela fez um aborto. E quantas mulheres já fizeram um aborto? Às vezes, sendo cristã ou não. Porque, amados, quando o sêmen cai lá, e ali já é um ser vivo, irmãos. E quando a pessoa pensa ou decide fazer um aborto, ela está matando uma vida, está tirando uma vida. E só quem pode tirar a vida e dar é Deus. Irmãos, entendeu? Uma pessoa adulta que tira a sua vida, ela vai para o inferno. Porque é só Deus que pode tirar a vida. É Ele que dá, é Ele que tira. Então o aborto, amados, não é da vontade de Deus. Então a pessoa tem que estar bem psicologicamente para gerar filhos. Para não fazer esse tipo de coisa. Porque é uma situação que vai acarretar da terceira e quarta geração, irmãos. É uma maldição que alcança a geração. Olha, pastor, mas e agora? Que a mulher tem que fazer? Se arrepender, entregar seu coração a Deus e quebrar essa maldição. Porque isso vai da terceira e quarta geração. É um perigo. É um perigo. Às vezes está grávida, ou o companheiro ou o namorado, não sei, o marido, chuta a barriga da mulher. Ou a mulher grávida, ela dá soco na sua barriga. E a gestação, mas tem que ser algo planejado, algo prazeroso. Quando começa a crescer a barriga da mulher, ela já tem que começar o quê? Profetizar. Vai ser um músico na casa do Senhor. Vai ser um bom advogado. Vai ser um bom médico. Começa a profetizar. Começa a falar com a criança. Porque, mas a criança, ela sente. Quando a mulher tem aquela gravidez conturbada, a criança é gerada e ela começa a crescer, pode analisar, é uma criança problemática. Por quê, pastor? Por causa da gravidez. Por causa da gravidez, uma criança perturbada, problemática, por causa da gravidez. Mas quando se tem uma gravidez ali acompanhada, em oração, Deus, pedindo para que Deus venha estar no controle, a gestação, né, tudo natural, tudo tranquilo. Os irmãos estão entendendo? Sim, amados, às vezes acontece os adversos da vida, às vezes a criança não vem a ser gerada. Acontece, tanto para o crente, tanto para o descrente, acontece. Mas vamos entrar nesse contexto de gerar filhos. Tem que ser, amados, bem planejado. Uma pessoa que é usuária de droga e a moça está grávida, isso vai acarretar para a criança. Pararam para pensar, isso vai acarretar para a criança. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa sociedade. As crianças, jovens, todos problemáticos. Por quê, amados? Por causa da gestação. Os irmãos estão entendendo? Pastor, mas o senhor não vai prolongar mais o culto? Não, mas agora no próximo domingo, a próxima ministração, nós vamos falar do que? Da educação dos filhos. Nós falamos sobre a questão de gerar, a questão de planejar ter filho. Um filho ou mais filhos. Depois nós vamos falar o que? A educação dos filhos. Por isso, mas tem que tomar esse cuidado. Às vezes, algumas denominações têm a visão do qual a mulher não pode tomar anticoncepcional. Não pode, é pecado. Então vai pôr no mundo, vai pôr. Porque, mas casal ali, a mulher tiver fé, vai engravidar. Então, alguns pregam e não pode, é pecado, amados. Isso é do casal. O casal tem que fazer esse planejamento. Não, no momento não vamos gerar filho, então o que a mulher vai fazer? Ela vai tomar a pílula, ou
ou eles vão usar preservativo, eles vão procurar um meio para não gerar filhos de imediato. Depois que eles tiverem essa consciência, toda essa preparação, aí sim o acompanhamento médico, nós vamos gerar filhos. Aí eles vão gerar filhos no nome de Jesus. Mas toma cuidado, viu, amados, de ter essa visão, não, porque tomar remédio é contra a lei de Deus, amados. O ruim é ficar pondo filhos aí, filho, e não ter condições para cuidar. Isso é ruim. Porque, amados, deu fome, eles querem comer. Eles não querem saber se não tem o leite. Eles querem comer. Chorou, estão doentes, eles não querem saber, eles vão chorar. Então os pais, cabe aos pais ter os recursos necessários o quê? Para cuidar dos filhos. Porque é a herança do Senhor. Forte, irmãos. É a herança do Senhor. Então, ou seja, Deus está entregando para o casal cuidar. Porque os filhos, amados, não vão ficar com os pais para sempre. E às vezes os pais pegam assim, segura, né? Não, eles vão casar, eles vão dar linha. Tchau, mãe, tchau, pai. Fui. Por isso que o casal, às vezes acontece isso no casamento. Quando vem os filhos, às vezes ou o marido ou a esposa começa a amar mais o filho. A atenção é toda para o filho. E às vezes o marido fica de canto. Ou às vezes a mulher fica de canto. Não, amado, o casal tem que permanecer se amando e se respeitando, cuidando bem dos filhos, lançando eles. Por quê? Porque eles vão gerar, eles vão dar continuidade na geração. E os filhos não vão ficar para sempre para casa. Eles vão embora, e depois o casal vai ficar ali, o casal tem que ficar junto. Então tem que tomar esse cuidado também no casal. A questão do filho. Não dá toda a atenção, o marido ou a mulher dá toda a atenção para os filhos. O casal tem que ter sua particularidade, tem que continuar se amando, tem que continuar se cuidando e ao mesmo tempo cuidando dos filhos. É um jogo de cintura, né, amado? Quem vai capacitar para isso? Deus. Deus vai capacitar para isso. Às vezes o casal precisa dar uma passeada, deixa na casa do sogro, da sogra. Deixa na casa do pastor, pastor. Cuida aí, cara, não. Eu vou dar um rolê, pastor. Vai ficar uma semana longe. O casal precisa, irmãos. Precisa. Porque cuidar de filhos é um desgaste muito grande. É ou não é? Tem a questão de a depressão pós-parto. Tem ou não tem? Tem tudo isso. Acontece. Às vezes a mulher gera o filho, ela fica deprimida, aquela coisa toda. Então o casal tem que estar unido no Senhor. E pedindo direção de Deus para cuidar dos filhos. Ô pastor, mas e quando o casal, eles casam e não querem ter filho? Amém, amados? É eles e Deus. Nós estamos na graça. Amém? São eles e Deus. Nós conhecemos casais que se decidiram ter filhos. E alguns não têm filhos porque ou o marido ou a esposa são estéreis, não querem adotar, não querem arrumar outro recurso. Amém? São eles e Deus. Mas quando o casal tem esse coração de gerar filhos, tem que ser bem planejado. Gerar filhos, amado, não pode ser algo que venha trazer peso para o casamento. Tem que ser algo que venha trazer alegria para o casal. Amém? No nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Pois bem, amados. Então, deixa para a próxima ministração, que nós vamos estar falando sobre a educação dos filhos. Para apertar, irmãos. A educação dos filhos. Que fazer é fácil, né, irmãos? E agora cuidar? Então, a próxima ministração nós vamos estar falando sobre a educação dos filhos. E os irmãos não deixem de vir. Vem próximo domingo, nós vamos estar falando sobre a educação dos filhos. Bem? Eu sou da época, irmãos, que quando meu pai e minha mãe, os irmãos têm uma ideia, quando meu pai e minha mãe estavam conversando com algum conhecido, e se eu passasse no meio, eu levava um safanão do meu pai ou da minha mãe. Hoje em dia não. O casal está conversando, está com o colega conversando, o filho, mãe, sabe? Não.
Então nós vamos falar sobre educação. Mas não a educação desse mundo. A educação cristã. A educação com base bíblica. Amém? Então amém. Nós vamos então agora, amados. Nós vamos agora então, está passando agora o momento da ceia. Quero convidar você